Fernando Brasil, piloto, em breve comandante de uma companhia aérea do Vietnã, a Bamboo Airways, que eu tive o prazer de conhecer no Bike Series aqui em Mogi Guaçu. Então, você do Vietnã, eu aqui do Brasil em São Paulo, e a gente se conheceu e se conectou pela bicicleta no Bike Series de Velocitar, lá em Mogi Guaçu. Prazer, graças à tecnologia, você em Hanoi, eu em São Paulo, falar sobre bicicleta. Pois é, Álvaro, é um prazer enorme estar aqui falando com você. Poxa, Gregário, um dos meus companheiros de pedais aqui no Vietnã. E isso aí, muito legal encontrar vocês lá no Velocitar, né? Então, um prazer enorme estar aqui falando com vocês. O ciclismo é um esporte relativamente novo na sua vida, né? Você pratica há 4, 5 anos. Então, mais ou menos, né? Como assim, é um breve resumo de como foi o ciclismo na minha vida. Eu comecei, acho que como toda criança no Brasil, né? Pedalando, tendo muitas bicicletas, fazia tudo de bicicleta, mas eu comecei a pedalar mesmo, que eu considero que o ciclismo começou a entrar em mim, foi quando eu morava em Londres, né? Que o meu primeiro trabalho lá foi trabalhar de bike courier, né? Que são os mensageiros, né? Então, era basicamente igual aquele filme do Kevin Bacon, né? A gente fazia as entregas e, poxa, eu posso dizer, sem demagogia nenhuma, que foi um dos melhores trabalhos da minha vida, né? Porque, poxa, eu morava num lugar legal, pedalava num lugar legal, e foi aí que a bicicleta entrou na minha vida. E depois disso, depois de alguns anos na Inglaterra, eu voltei para o Brasil. Logo em seguida, eu tive que dar um tempo com isso, porque eu foquei bastante na minha carreira, né? Então, acabava que não tinha muito tempo. Mas assim que pude, eu comprei uma bicicleta no Brasil, uma Speed, né? Mas eu me lembro até hoje que no meu segundo pedal, lá em Bragança, eu estava indo para a estrada e um caminhão quase passou por cima de mim. Assim, foi um negócio bem assustador e para mim aquilo foi assim um baque, porque eu estava vindo de um lugar em que os motoristas respeitam muito mais, né, que era na Inglaterra, e aquilo foi um baque enorme. E naquele momento eu falei, opa, será que eu estou fazendo a coisa certa? E naquele momento eu desisti, eu vendi a bicicleta logo em seguida. Não sei se foi covardia ou não, mas enfim, eu não estava pronto para aquilo. E aí acabei que fiquei um tempo sem andar, né, aí casei, né? Aí vieram as obrigações como pai de família e tudo mais, e logo que meu primeiro filho fez 1 ano, bateu aquela vontade de andar com ele de bicicleta. E aí foi aí que eu fui atrás de uma bicicleta, fui atrás de uma mountain bike para poder pôr ele na cadeirinha, né? Aquela coisa de pai, né? E comprei a bicicleta, saí para andar com ele. E no primeiro dia que eu estou andando com ele, eu vejo uma road bike passando do meu lado, uma Speed, e aí já bateu aquela saudade enorme. Aí eu falei, putz grilo, não vai dar certo isso. E aí não deu outra. Aí na hora eu fui lá e comprei uma Speed também. E assim, eu sou apaixonado pelo ciclismo, né? Como todo mundo que está ouvindo aqui provavelmente. Só que assim, eu já não era mais tão novo, né? E aí eu decidi, falei assim, poxa, eu não vou competir nem nada, talvez uma corridinha ou outra, alguma coisa esporádica, mas eu quero dar o melhor de mim. E foi aí que eu comecei a fazer aula com o treinador, o Vitor Gustavo, que é corredor aí do Brasil também, né? Assim, sem muita pretensão, eu só queria atingir o meu melhor de uma maneira mais rápida, né? Foi aí que eu comecei a levar mais a sério. E desde então, poxa, bicicleta para mim virou uma coisa que o tempo inteiro pensando em bicicleta, né? Há quanto tempo atrás aconteceu você na mountain bike com teu filho e olhar alguém de speed e esse fogo reacendeu dentro de você? Foi há basicamente 3 anos e meio atrás, nessa época que eu estava no Brasil ainda. E a sua mudança para o Vietnã aconteceu há quanto tempo? Há 2 anos e meio atrás. Eu estava no Brasil, eu trabalhava na finada Avianca, aí nessa época a empresa quebrou, tal, a gente ficou sem trabalho e surgiu a oportunidade porque na verdade assim, desde que eu voltei da Inglaterra, eu sempre comentava com a minha esposa que a minha ideia era de ir embora do Brasil de novo. Não sabia se por mais algum tempo ou para sempre, enfim, eu não tinha muita ideia do que a gente ia fazer, mas eu tinha essa vontade de ir para outro lugar.
E quando surgiu essa oportunidade, acho que assim foi perfeito, porque eu falei para minha esposa, vamos para o Vietnã? Assim, de primeiro foi um choque para ela, né? Porque ela falou, Vietnã? Mas assim, como assim, né? Eu falei, pô, é onde estão contratando agora. Literalmente do outro lado do mundo. Literalmente, né? São 11 horas de diferença e, assim, ela achou super legal. Depois que eu mostrei para ela como que eram as coisas lá. Assim, não que eu sabia exatamente também, mas eu pesquisei bastante. E porque, assim, na verdade, quando a gente fala em Vietnã, a primeira coisa que vem na cabeça é guerra, floresta e tudo mais. Então, assim, Vietnã não é digamos que não é um destino tão comum para nós brasileiros, né? E aí eu comecei a pesquisar bastante e vi que é totalmente diferente do que a gente imagina ser. Mostrei para ela e ela falou, poxa, gostei, vamos embora. E desde então estamos aqui, eu há 2 anos e meio e o resto da família, minha esposa e 2 filhos há 2 anos já. E você pedalou aqui, tinha pedalado antes, teve a experiência em Londres como Bike Messenger. E como é diferente ser ciclista no Vietnã do que ser ciclista no Brasil? Rapaz, é engraçado, porque posso dizer que no Vietnã, inclusive a gente fala aqui que Vietnã onde andar de bicicleta é mais seguro e mais perigoso. Né? Isso é uma coisa que a gente tem com a gente aqui e é muito verdade isso, porque, por exemplo, comparado ao Brasil, vamos falar, por exemplo, de roubos. Aqui não existe. Assim, coisa mais rara do mundo é você ter sua bicicleta roubada. Claro que se você deixar sua bicicleta parada em algum lugar, assim, sem ninguém olhando, pode acontecer, mas não se compara. Não existe assalto à mão armada, não existe assalto. É, assim, impossível. Mas é um país que tem pobreza, né? Então, é cultural, é a lei que é muito rígida. O que faz essa segurança? A lei é muito rígida, mas é cultural. Aqui o povo, em termos de segurança, o povo aqui tem outra mentalidade. É muito seguro. Aqui é um local que você pode andar na rua à meia-noite e nos lugares mais pobres e ninguém vai te olhar feio, sabe? Aqui é muito sossegado. Eu volto a falar, como todos os lugares, pode acontecer, mas não é algo comum e é uma coisa que a gente não se preocupa. E esse foi um dos motivos, na verdade foi o principal motivo da gente ter vindo para cá, né, por essa segurança. Então, e assim, e roubo é um dos fatores que assim a gente se preocupa menos, né? Agora, por exemplo, voltando sobre o pedal, o porquê aqui a gente fala que é mais seguro e mais perigoso ao mesmo tempo. Aqui, o pessoal, eles dirigem muito devagar. Então, assim, se você se envolver em um acidente, eu acredito que tem até mais chance de se envolver num acidente aqui do que no Brasil. Só que num acidente leve. Porque aqui o povo dirige muito devagar, só que, assim, falando um português claro, eles são totalmente sem noção. Assim, é complicado, porque assim, você já deve ter visto, se você jogar no Google aí, trânsito em Hanoi, ou trânsito no Vietnã, você vai ver como que é aquele videozinho que mostra 500 motos, uma atravessando na frente da outra, todo mundo buzinando, todo mundo na contramão, é uma zona. Né? Então, assim, acontece de ter muitas batidinhas, só que você não vê acidente muito grave porque todo mundo anda devagar. Então, assim, pode acontecer, mas é muito mais incomum. Por exemplo, o grupo que a gente anda aqui, por exemplo, já aconteceu alguns acidentes e eu acredito acho que o maior número de acidentes aqui aconteceram com pessoas dirigindo moto que bateram atrás do ciclista porque estavam com o celular na mão. E assim, a pessoa simplesmente não está olhando para frente. E aqui é engraçado, Álvaro, que se você andar na rua, metade das pessoas vão estar com o celular na mão. E não tem problema nenhum, é a coisa mais normal do mundo. Todo mundo anda com o celular na mão aqui. Só que andam devagar, pelo menos isso. Agora, como é pedalar nessa circunstância? Óbvio que eu imagino que o pedal vocês não fazem em lugares de muita densidade urbana, como ninguém pedala em São Paulo na Avenida Paulista. Você vai fazer treino em lugares mais quietos. Mas em algum momento vocês pegam esse trânsito, você é um ciclista, pega esse trânsito. Como é navegar nesse trânsito? Você falou que o risco é ser atropelado por trás, por um cara numa moto olhando o celular, mas ao mesmo tempo você tem que navegar naquele mar de veículos de 2, 4 rodas com motor, 4 rodas com pedal.
Como é que é isso? É exatamente o que você falou. No começo é assustador. Na hora que a gente chega aqui e pega o táxi indo para a cidade, você fala, poxa, como que eu vou dirigir, como que eu vou andar de bicicleta aqui? Só que, assim, é engraçado porque basta algum tempo, assim, eu na primeira semana eu já estava com moto aqui e estava no meio deles andando normalmente. E você acostuma. E eu posso dizer que é muito fácil, porque na verdade não tem lei aqui, né? Por exemplo, semáforos, isso varia também muito de cidade para cidade. Hanoi, onde eu estou, que é a capital, que a gente chama capital do norte, aqui eu acho que até piora um pouco o trânsito, porque o pessoal respeita muito pouco, principalmente em semáforos. Mas, assim, todo mundo vai passando de um lugar para o outro e ninguém bate em ninguém, porque todo mundo respeita. E o pessoal usa muito a buzina aqui, é o tempo inteiro buzinando. Para quem mora aqui, você não ouve mais a buzina fica uma coisa tão comum. E aqui a buzina não é para você... No Brasil, a gente usa a buzina para meio que brigar com outro motorista, né? Ou quando você quer reclamar de alguma coisa. Aqui não, aqui eles usam a buzina para avisar. Tô aqui, vou aqui. Exatamente. Eu vou te passar na contramão, eu tô fazendo errado aqui, mas eu tô te passando, mas eu tô aqui. Os caras passam na contramão, é literalmente assim. Então, assim, fica uma coisa muito... Você entra no meio. Por exemplo, um exemplo... Outro dia eu estava numa avenida aqui, eu diria que era uma avenida grande, tipo uma Avenida dos Bandeirantes aí em São Paulo. E quando eu olho na calçada, atravessando uma criança que, sem brincadeira, devia ter uns 5, 6 anos, sozinha. E a criança simplesmente começou a atravessar a rua. O que acontece? Todo mundo buzina, a criança nem olhou para o lado, ela olhou para frente e atravessou. Não parou um segundo, ela não parou para esperar ninguém. E ninguém passou perto de passar por cima dela, porque o negócio flui, entendeu? Ela foi atravessando e o pessoal foi desviando, assim, de leve e foi perfeito. E é assim que todo mundo faz. Por exemplo, se uma pessoa vai atravessar de moto ou de carro, eles vão entrando, não tem essa de esperar. No Brasil a gente espera muito, né? E aí às vezes a gente fica minutos parado ali e ninguém deixa você entrar. Aqui não, aqui ninguém espera, aqui você vai entrando, vai embicando cada vez mais até conseguir. Mas não tem multa? Ninguém é multado por avançar? Não. Acontece às vezes... A sinalização é a decoração na rua. É simplesmente alguma coisa que colocaram ali para dar uma enfeitada na rua. Quando colocam, né? Assim, normalmente não tem muita sinalização, não. Então não tem uma lei. Ninguém... E a polícia ela só vai te parar se você tiver, assim, fazendo alguma coisa errada mesmo. Por exemplo, sinal eles até não ligam tanto, mas se você entrar numa contramão, se você fizer uma curva proibida, assim, aí eles pegam mais no pé. É basicamente assim que... E você, como um ciclista brasileiro, conhecendo os ciclistas vietnamitas, como é que foi isso? Como é que foi conversar através da bicicleta? Rapaz, eu, antes de vir para cá, para ser bem honesto com você, obviamente que eu não contei para minha esposa sobre isso, mas assim, uma das coisas que eu pesquisei é se tinha ciclismo aqui no Vietnã, obviamente, né? E eu vi que era até bacana, né? E tanto que quando eu cheguei aqui, eu já tinha feito contato com um rapaz, que inclusive virou um grande amigo meu, inclusive a gente estava pedalando junto há 3 horas atrás, e ele tem uma bicicletaria aqui e ele foi me dando todos os toques, mesmo antes de eu chegar no Vietnã. E quando eu cheguei aqui, eu perguntei para ele, porque a minha empresa ela deu a oportunidade da gente escolher qual base a gente queria. Então eu poderia ter ido para Ho Chi Minh, que é a capital do sul, poderia ter ido para Da Nang, que é no meio do Vietnã. E ele falou, olha, em termos de pedal, Hanoi é melhor. Por quê? Porque aqui você vai ter tudo. Aqui você tem montanhas sem categoria, a uma distância de 50 quilômetros, você vai ter morros com uma inclinação de 10 a 20% perto daqui, tem bastante espaço para quem gosta de plano, né, para treinar TT, tem de tudo aqui. Então ele falou assim, em termos de pedal, Hanoi é o melhor local. E foi aí que eu decidi ficar em Hanoi. E como é que é o pelote em Hanoi? Aqui a gente tem um pelotão basicamente todos os dias da semana, composto basicamente por 98% de vietnamitas e alguns expatriados. Nas terças e quintas é um pelotão mais
mais pessoas no pelotão, chega a ter 60, 70 pessoas. E nos outros dias da semana, umas 15, 20 pessoas. Mas todo dia, 5h30 da manhã, tem esse pelotão. E a gente tem um grupo aqui também que chama Hanoi Cyclists, que é um dos grupos, né? Que também tem muitas pessoas e quase todo mundo expatriado de todos os lugares do mundo. E a gente, poxa, sempre combina, sempre tem gente para pedalar junto. Outro dia mesmo a gente foi para uma dessas montanhas, que fica a 50 quilômetros daqui, e chegamos lá, a gente fomos em 12 pessoas. E depois eu achei engraçado, mas aí eu comecei a ver as nacionalidades das pessoas. 12 pessoas, 12 nacionalidades diferentes e nenhum vietnamita. Então tinha australiano, britânico, brasileiro, suíço, americano, holandês, tinha de tudo, só não tinha vietnamita. Não que a gente não pedale com eles também, eles pedalam, mas esse grupo acaba sendo mais voltado para os estrangeiros, né? Que a gente acaba interagindo mais. E como é que a dinâmica cultural dessas Nações Unidas sobre rodas? Olha, eu acho que a gente fala a mesma língua, né? Quando fala de bicicleta, todo mundo... eu acho que assim, o pessoal do nosso grupo, principalmente, todo mundo tem meio que o mesmo objetivo. Todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ir bem, e a gente acaba tendo uma rivalidade muito amigável, muito, muito gostosa, que a gente acaba levando para os segmentos daqui, para as montanhas. E tem cara muito bom pedalando aqui. Por exemplo, tem um amigo nosso aqui da Austrália, inclusive eu falando com o Vitor outro dia, né, a gente falando sobre dados, tal, de potência e tudo mais, e ele me falou, olha, esse cara aqui no Brasil, ele ia ganhar muita corrida. E o cara é um ex-caminhoneiro, tem 52 anos, e amador total, nunca competiu, e se você vê os dados dele, você não acredita, o cara é um monstro, entendeu? E aqui tem muito holandês, pessoas da Europa, e a gente sabe como o pessoal anda, né? Eles têm ciclismo na veia muito mais do que a gente, né? Então, eles são muito receptivos, tá? Apesar da cultura ser muito diferente, eles são muito amigáveis, eu acho que a gente é até um pouco parecido com eles nisso, eles tratam a gente muito bem. O difícil é só a comunicação em si, né? A comunicação acaba sendo complicada, a maioria não fala inglês, os que falam às vezes é um pouco difícil de entender, mas assim, a gente acaba se dando muito bem, é muito legal, não tenho o que reclamar, eles tratam a gente muito bem. E, Fernando, você está aí há quase 3 anos, como é que é o clima, a temperatura e durante o ano? Álvaro, aqui o clima, ele varia bastante de local para local. O Vietnã é um país relativamente, não diria grande, ele é do tamanho mais ou menos de um estado de São Paulo e Santa Catarina juntos, mas ele é comprido, né? Ele é estreito e comprido. Então, por exemplo, em termos de hora de voo, de uma ponta a outra daria 2 horas mais ou menos, então é como se fosse um voo de São Paulo a Salvador, algo do tipo. Uhum. Então, assim, se pega a parte onde eu tô, que é Hanoi, que é no norte, não é o extremo norte, mas é norte. O inverno aqui, esse inverno foi meio rigoroso, chegou a alguns dias a 6, 7 graus, mas a média aqui fica em torno de 10, 12 graus. Mas se você vai um pouquinho mais para o norte, que é a fronteira com a China, e que são as regiões montanhosas, aí neva, né, e tudo mais. Desceu de Hanoi um pouquinho, já começa a não ter mais frio, o clima começa a ser meio que o mesmo durante o ano inteiro. Do meio do Vietnã para baixo, é aquele clima de 30, 32 graus o ano inteiro, algumas regiões mais chuvosas, né, principalmente o sul, mas assim, é aquele clima igual o ano inteiro. Agora, aqui em Hanoi, o clima varia bastante. No verão, o verão é muito quente, o verão aqui, média 39, 38, 40 graus no verão inteiro, e o verão aqui dura um pouco mais do que o nosso. Aqui a gente passa pelo menos uns 7, 8 meses sofrendo com esse calor. Mas e aí você tem que pedalar mais cedo, né? A gente sai tudo 5 e 5h30 da manhã. Às vezes, quando vai para algum pedal mais longo, tem que sair até mais cedo para poder chegar na montanha e não tá muito quente ainda para conseguir subir, senão não tem condições. Mas assim, o clima é muito quente e o problema aqui não é só a temperatura em si, mas é a umidade. Porque a umidade aqui é 100% o tempo inteiro. Então, assim, andar na rua, você andou 100 metros, tá suando, né? E a umidade, o pessoal que fala que às vezes você sofre mais do que no Oriente Médio, porque lá pelo menos ainda é seco, né? Aqui é muito úmido. Fazendo um arco, a tua experiência como bike messenger em Londres, pedalando em São Paulo e tomando um susto, e nos últimos anos em Hanoi,
Como é que você vê a tua habilidade de pilotagem e a tua navegação na bicicleta nas 3 experiências que você teve em 3 países diferentes? Olha, acho que navegação foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida, né? Até pelo meu trabalho, né? E aqui a gente precisa navegar muito mais, porque a gente acaba indo para muitos lugares diferentes que a gente não conhece, então a gente tem que planejar bem antes. Inclusive, outro dia aconteceu algo engraçado, a gente fez esse pedal em um lugar até um pouquinho longe, deu uns 200 quilômetros, e aqui no Google a gente não tem muitas informações igual no Brasil. Você não consegue achar, por exemplo, até acha, mas não é comum você, eu vou nesse restaurante, vou parar aqui, vou nesse lugar aqui, não tem tantas informações, você praticamente não tem o Street View, então você vai meio que na sorte. E esse outro dia a gente fez esse pedal aí, tava com um grupo grande, e aí saímos e a gente estava procurando um local para comer, já estava cansado já, e tinha um pessoal mais novo, assim, de pedal, um pessoal mais, assim, mais novato e tal, e fomos mais devagar, e aí chegou um ponto que estava todo mundo morrendo de fome. E aí começamos a procurar um restaurante e achamos esse restaurante. Aí todo mundo ficou feliz, tal, sentimos aquele cheirinho de carne, falou, opa, churrasco. Já estava todo mundo parando a bicicleta, a sorte é que tinha um vietnamita com a gente. Aí ele falou assim, podemos comer aqui, só que é o seguinte, é carne de cachorro. Aí todo mundo, putz grila, eu falei, não, carne de cachorro não dá. Aí sofremos mais uns 20 minutos até achar um restaurante que não tinha carne de cachorro. Aliás, você já comeu carne de cachorro? Porque faz parte da cultura e da culinária local, né? Faz, assim, na verdade estão diminuindo. Eu já até ouvi falar que parece que estão proibindo em alguns lugares. Eu nunca comi e espero não comer. Eu fico imaginando eu chegando aqui em casa e minha cachorra vai olhar para mim e vai falar, eu sei o que você fez, né? Então, assim, não, eu não me permito. Mas é engraçado que eu tenho um amigo que ele falou, eu não como carne de cachorro há 8 anos, mas é uma das melhores carnes do mundo. Mas eu falei pra ele, não, eu não quero testar, não. Vai deixar na referência. Agora, Fernando, pilotagem. A gente falou de navegação e falar de pilotagem. Pilotar nas ruas de Londres com o Bike Messenger, pilotar em São Paulo e pilotar bicicleta no Vietnã e na região de Hanoi que você mora. Eu acho que, então, é interessante essa pergunta, porque eu acho que a principal diferença é devido ao estilo da cidade em si. Por exemplo, em Londres, é muito tranquilo. Tem bastante trânsito. Você tem que respeitar muito lá, porque tem policial toda esquina. Se você passar no semáforo, o cara vai te parar e vai te dar uma multa na hora. Então lá é muito mais tranquilo. Você não pode andar em cima de calçada nem nada. Lá é o lugar, digamos, mais fácil. O Brasil, acho que o problema é você escapar dos buracos das estradas ruins que a gente tem aí, né? Tem os outros problemas que a gente já falou também, sobre o medo, de repente, e eu acho que o pior problema aí, eu acho que é a falta de respeito com os ciclistas, né? O pessoal não respeita muito, além do fato de estarem rápidos, né? Aqui no Vietnã, por outro lado, eu acho, na verdade, muito tranquilo. Por quê? Igual a gente estava falando no começo, eu moro perto da saída da cidade já, então, para eu poder pedalar, eu ando uns 10 minutinhos e já estou na estrada que vai para fora. Então, eu procuro não ir para a cidade. Então, eu não pego essas loucuras de cruzamento, essas coisas aí. Mas, assim, as estradas aqui, por incrível que pareça, são ótimas. Comparadas com o Brasil, são 1000 vezes melhores. Não tem essa de buraco, assim, você não vê buraco nas ruas, comparado a uma Europa. Então, assim, inclusive até indo para lugares mais afastados, como vilarejos e tudo mais, você ficaria surpreso com o nível das estradas. É muito bom. O pior que você vai encontrar de vez em quando vai ser alguma estrada com concreto, né, feita de concreto, mas no geral as estradas são muito boas. Então aqui, assim, o que a gente mais tem preocupação, que a gente tem que ficar mais atento, é olhar para todos os lados, porque aqui vem gente de tudo quanto é lado, vem gente na contramão, e é o trânsito que é assim para todo mundo, porque tá todo mundo andando devagar, né? Então, assim, acaba que eles acabam respeitando mais. Aqui, o que eu tenho que tomar cuidado, às vezes, são com búfalo. Aqui tem búfalo, né? Outro dia a gente estava andando,
A gente estava em um grupinho, passando numa rua, de repente um búfalo saltou do lado e pulou na frente de um dos ciclistas que estava na nossa frente. Ai. Rapaz, só não atropelou ele porque ele estava amarrado. E aí o bichão levantou as patas assim, inclusive a gente mandou fazer umas camisas, umas vestes aqui, com um búfalo com as patas para cima aqui para comemorar, porque foi coisa de louco, né? Aliás, é difícil comparar o susto de búfalo com carreta, né? Talvez o búfalo seja menos complicado. Olha, eu não sei, né? Eu acho que se bater nos morre de qualquer jeito.